Olá pessoal, estamos de volta com mais um pitch aqui na parceria do AgriHub com o Canal Rural. Eu sou Otávio Celidônio e hoje nós vamos ouvir um pouco da história da Sensor Vision. Está aqui o Efraim, que é diretor também lá na Sensor Vision. Efraim, quero que você faça o seu pitch, depois a gente bate um papinho aqui. Combinado, Otávio. É um prazer muito grande poder estar aqui, poder estar falando sobre a Sensor Vision, tá? Na realidade, quando a gente pensa em Sensor Vision, pensando como a empresa foi criada, a nossa proposta foi, até estou colocando aqui uma ideia do ciclo da soja. Quando a gente pega qualquer cultura, a produção agrícola de uma maneira geral, a gente entende que tem fatores que influenciam essa cultura que podem ser controlados e outros fatores que não podem ser controlados, né? Por exemplo, o tempo. A gente não consegue controlar o tempo ainda, a chuva, algo relacionado à infraestrutura, determinados investimentos. Mas, por outro lado, pensando nesse ciclo, né, desde o plantio até a colheita, tem várias etapas desse ciclo que a gente consegue, de alguma maneira, controlar. Ou seja, no dia a dia, o agricultor ele tem que executar operações, ele tem que tomar algumas decisões, e essas decisões vão impactar lá no final, onde ele está esperando o quê? Ter o retorno dele em função de todo esse ciclo que foi realizado. E a proposta como Sensor Vision, realmente, é a gente entender essas decisões que têm que ser tomadas e a partir daí, em parâmetros, considerando até opiniões dos próprios produtores, a gente atuar de uma maneira para a gente facilitar essa tomada de decisão. Eu estou falando agora de uma maneira um pouco genérica, mas na realidade esse é o conceito, tá? Eu posso, por exemplo, colocar agora alguns exemplos pensando na parte das máquinas e dos equipamentos. Então, nós temos um equipamento realizando plantio, por exemplo. Ele vai estar colocando uma determinada quantidade de sementes, trabalhando numa velocidade, tendo que aplicar alguns insumos, etc. E esse equipamento é um equipamento que ele tem um rendimento muito grande e realmente o operador tem que acompanhar nos mínimos detalhes, porque às vezes coisa de meia hora, uma hora que o equipamento trabalhe fora de uma configuração, você vai ter uma influência muito grande no plantio. E foi com essa ideia de realmente controlar esses fatores que a Sensor Vision surgiu. Na realidade, como empresa, qual que é a nossa proposta? Realmente ter uma assertividade maior nas decisões, buscando sempre o quê? Os resultados melhores para os próprios agricultores, tá? Como empresa, na realidade, ela foi uma união da própria AgriCef, que é uma empresa também que eu sou um dos sócios, e nós temos outros lá que fica lá em Campinas, e a proposta foi na Sensor Vision atuar em algumas áreas que a AgriCef não atua, relacionados principalmente, eu estou falando aqui, a parte de inteligência artificial, machine learning, e principalmente a parte de visão computacional, tá? Então a gente está juntando ferramentas que estão disponíveis atualmente e levando essas ferramentas para o agricultor, para as fazendas e assim por diante, tá? Na realidade, a própria Sensor Vision, né, conforme eu falei, é uma agtech focada no desenvolvimento de soluções para tomada de decisão em tempo real. E com isso, um primeiro produto que a gente tem é o AgroCam, que é a nossa plataforma focada nessa parte de decisões em tempo real, tá? E para nós, tá aqui no AgriHub, tá aqui no Mato Grosso, é muito importante. Por quê? Porque a gente, como startup, a gente tem muita experiência na parte de cana. E agora a nossa ideia é começar a entregar soluções além dessa parte da cana-de-açúcar, tá? Falando um pouco mais da AgroCam ou do conceito da Sensor Vision, qual que é a proposta? Quando a gente imagina uma operação, por exemplo, aí eu tenho um trator, tá? E esse trator ele tem um implemento atrás que aplica um fertilizante. E a nossa tecnologia, nesse caso específico, faz o quê? A AgroCam vai na frente do trator, identificando em determinados momentos da própria cultura, onde não tem essa cultura por uma falha, enfim, por vários motivos, e a partir daí ela já manda um sinal para esse implemento a não aplicar o fertilizante nessa falha. Então a proposta realmente, lembra que eu falei, tomada de decisão? Com certeza o agricultor, o proprietário rural, ele não poderia estar lá no trator analisando isso, muitas vezes o próprio operador, mas aí nós temos um exemplo de uma tecnologia, de uma solução que consegue tomar essa decisão em tempo real e depois analisando em função, ninguém quer não ter produtividade, mas em função dessas falhas acaba trazendo um ganho grande para o produtor pensando na economia de fertilizantes, tá? Quando a gente fala da nossa solução, na realidade ela está considerando uma câmera, ela vai ter os sistemas de processamento que vão trabalhar em função das próprias configurações que os produtores colocarem, e a partir daí nós vamos ter um acionamento voltado para o implemento ou para alguma outra atividade, tá? Ou também ter essa própria informação no API. De maneira geral, né, nós podemos pensar então esse sistema, uma plataforma, vamos ter aí dados georreferenciados,
pensando no talhão de maneira específica, e aí a gente vai ter uma série de análises de processos, né? Uma análise estatística, a parte de machine learning, a parte de deep learning. Vamos tratar tudo isso pensando no algoritmo de tomada de decisão, e a partir daí nós vamos ter uma saída, que seriam acionamentos na tela ou no Exapply, tá? Então esse é um resumo. E aí, só para dar alguns exemplos, eu vou, por exemplo, colocar aqui um vídeo da plataforma funcionando num trabalho que nós fizemos já um certo tempo lá em São Paulo, na Raizen, mostrando a aplicação da Agrocan na parte de plantio de cana. Então, conforme pode ser identificado aqui nesse vídeo, nesses momentos em que nós temos uma linha amarela ou verde, a verde significa que está tudo certo em relação às próximas plantas, amarelo eu tenho que tomar cuidado e vermelho significa em pontos, faixas do próprio talhão que você não tem a planta, tá? Um outro exemplo que eu posso dar, esse daí é um mapa que foi gerado, ou seja, dá para a gente ver essas falhas no próprio canavial. E aí outro que nós estamos trabalhando agora é com a parte de colheita. Então nós temos lá uma colhedora que vai estar colhendo. Aí é uma imagem para vocês terem uma ideia da máquina processando essa matéria-prima. E com essa computação, com essa visão computacional, com esses modelos de machine learning, inteligência artificial, a gente conseguiu o quê? Filtrar alguns frames, né, que na realidade representam aquilo que a máquina está passando, e a gente conseguiu identificar os rizomas da cana. Nesse caso aí dá para ver 2 exemplos, aqui eu tenho outro exemplo. Então é esse tipo de tecnologia que a gente imagina disponibilizar para o agricultor. Mas não acaba por aí não. Agora nós estamos trabalhando também, iniciando alguns trabalhos na parte de soja, então aí também tem alguns exemplos que a gente começou a trabalhar na parte de produtividade e algumas outras medidas relacionadas à cultura da soja. Mas, conforme eu falei, nós temos aí podemos ter uma atuação muito grande, e é aí que está a importância nossa de estar aqui no AgriHub para estar junto com o próprio produtor e entender quais são as dores e realmente as necessidades que ele tem para a gente conseguir aplicar essas soluções que nós estamos entregando, tá? Então aí tem o contato, o nosso site www.sensorvision.com.br. Se alguém tiver algum interesse, tiver alguma dúvida, nós podemos ter mais informações lá. Legal, Efraim, excelente. O mundo que a gente pode explorar ainda com essa questão da visão computacional, ele é enorme, né? Esse é o futuro. Queria que você falasse rapidamente quais então são os principais processos que vocês acham que podem contribuir aí para a cadeia da soja, enfim, para a lavoura, para a atividade da agrícola como um todo. Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sempre está acostumado a pensar de maneira estratificada, né? Vamos separar em processos e tal. Mas igual você falou, considerando essa parte de visão computacional, inteligência artificial, tomada de decisão, na realidade abre uma oportunidade muito ampla para a gente atuar. Tanto na parte industrial, por exemplo, a gente esteve visitando sementeiros, entendendo todo aquele processo, desde a recepção das sementes, da matéria-prima até a semente estar pronta. Eu acho que tem algumas etapas que a gente consegue trabalhar. Temos, por exemplo, a parte de agrícola, a maioria das operações, essa foi um dos focos que nós começamos, e eu acho que dá para a gente continuar nisso. Por exemplo, a parte de segurança, identificação de carga, identificação de motorista, identificação de caminhão. Então, acaba tendo uma área muito ampla para a gente conseguir atuar, pensando nesses princípios e na tecnologia que a gente está trabalhando. E qual que é o nível de maturidade que um produtor precisa ter para conseguir usar essa solução, por exemplo? É um produtor, soluções que vocês já aplicam lá na cana, são produtores, empresas que já têm toda uma área de, por exemplo, agricultura de precisão, ou alguém que não tem esse suporte, esse background, aí consegue já sair usando? Nos projetos que a gente vem trabalhando atualmente, realmente nós estamos falando em indústrias, né? Uhum. Realmente grandes corporações, mas isso não limita também a atuação para o pequeno produtor. É lógico que a solução ela tem que estar dimensionada para as características dele. Então, quando a gente pensa em produtores mais, eu vou falar tecnificados, tá? Não sei se é essa palavra é ideal, mas vamos pensar por aí de alguma maneira para a gente selecionar. Esses produtores eles estão buscando o ganho de uma maneira bem intensa e muito do processo deles já foi otimizado. Então eles estão lá nos detalhes tentando acertar para quê? Para cada vez ter um ganho maior. Então nesse caso a gente teria que pensar na nossa solução para realmente ela entregar aqueles zeros depois da vírgula, entendeu? Então teria já que pensar no próprio acionamento do equipamento, na tomada de decisão, etc. Mas a gente pode pensar também em outro cenário, um exemplo, né? Um produtor que ele quer definir velocidade de operação, talvez com algum parâmetro do plantio ou da colheita, onde a gente pode pensar nesse cenário também, tendo a solução simplesmente como indicador para ele ou para o operador entender que ele está seguindo aquilo que foi recomendado, tá?
Certo. Aí nós vamos estar tratando numa outra dimensão, mas, ao meu ver, realmente a gente consegue, dependendo do que for ter na solução, atender tanto esses bem tecnificados quanto aqueles que estão iniciando em algum tipo de desenvolvimento, alguma solução tecnológica. Legal, Efraim. Muito bom, parabéns. E você que é produtor, que quer, às vezes, até ajudar o Efraim, por exemplo, a desenvolver a solução para a cadeia da soja, pode vir aqui no AgriHub procurar a gente e participar dos nossos programas. É isso aí, pessoal. Quero que vocês também não deixem de seguir os nossos canais no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, para acompanhar mais pitches como o da Sensor Vision e também saber como você pode avançar na agricultura digital. É isso aí, um abraço e até mais.